Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A nossa melhor companhia é o próprio Deus que está ao nosso lado, está entre nós e no meio de nós, nos falando por meio da sua palavra. Vinde, Senhor, nos socorrer, vinde, Senhor, nos auxiliar, vinde, Senhor, nos direcionar, vinde, Senhor, nos abençoar, vinde-nos, Senhor, nos dar tua graça, tua luz, tua sabedoria, para que possamos viver nossos dias aqui na terra fazendo a tua vontade. Quem me ama guarda a minha palavra, e nós queremos guardar a tua palavra, Senhor. Nós queremos viver a tua palavra. Por isso, ensina-nos, fala-nos, orienta-nos, exorta-nos, Senhor, para que em tudo possamos fazer a tua vontade. Que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre nós e permaneça para sempre. Com a caneta na mão, com a nossa Bíblia e com muito ardor de Deus no coração, começamos o nosso estudo de hoje no capítulo 11 do livro do Êxodo. Veja você que é um capítulo bem curtinho, talvez o mais curto aqui do livro do Êxodo, mas ele é muito importante para nós. Anota aí, tá? Êxodo capítulo 11, a data de hoje. Mas voltando a dizer que esse capítulo 11 ele é muito importante para nós, porque nos ajuda a compreender a dimensão pascal, que é o caminho que nós estamos agora direcionando o nosso estudo. A Páscoa é o acontecimento fundamental do livro do Êxodo, e ela vai ser depois o pré-anúncio daquilo que é a Páscoa para todos nós. Por isso é importante entender a Páscoa judaica para que possamos compreender o sentido da nossa Páscoa cristã. O que diz o capítulo 11? O Senhor disse a Moisés: farei vir mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará partir daqui, e não só vos deixará partir, como vos expulsará definitivamente daqui. Os caminhos que Deus traçou em primeiro lugar para que o povo pudesse sair de uma forma pacífica, negociada, de uma forma até tranquila. Mas os 10 caminhos que percorremos através das 10 pragas do Egito nos mostram um faraó com o coração totalmente endurecido e não querendo ceder em nenhum momento, mas quando ele começa a ceder, começa através dos seus ministros perceber a perturbação que os hebreus causam ao Egito e aos egípcios, ele então começa a ceder, começa a querer deixar. Mas esse ceder aqui do faraó, é importante também que nós compreendamos, não se trata de um coração convertido, mas se trata de um coração incomodado. Às vezes as pessoas fazem a vontade de Deus em alguma outra situação, não por amor ou temor ao Senhor, mas pelo incômodo que causa a presença do Senhor, os servos do Senhor, o homem do Senhor, a vida de Deus no meio de nós. A conversão verdadeira não é aquela conversão que vem pelo incômodo, mas é aquela que vem pelo amor. Por isso o faraó não é um homem convertido, mas é um homem incomodado. Depois ele vos deixará... Bom, aí nós vamos então para o versículo 2. Comunica, pois, ao povo para que cada homem peça ao vizinho e cada mulher à vizinha os objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que o povo conquistasse as boas graças dos egípcios. O próprio Moisés também era um homem muito considerado na terra do Egito pelos ministros do faraó e pelo povo. Que coisa boa! O povo de Deus, onde quer que o povo de Deus esteja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo que as outras pessoas nós não consideremos que elas sejam de Deus como nós não podemos ser um estorvo, nós não podemos ser algo pesado, nós não podemos ser algo indelicado. Nós temos que ser a representação da gentileza, da bondade. Isso quer dizer, nós precisamos ter boas relações uns com os outros. Às vezes nós temos relações com pessoas que pensam como nós. Mas a grande graça do Espírito é saber ter boas relações com aqueles que não pensam como nós.
Essa é a graça que o povo de Deus tem. E isso facilita a ação de Deus. Quando eu não tenho uma boa relação com ninguém, eu sou aquela pessoa que onde eu estou, eu só provoco cisânia, eu só provoco divisão, só provoco discórdia, só provoco incômodo. A palavra de Deus ela é incômoda. Mas a minha relação humana com os outros tem que ser uma relação amigável, respeitosa, amorosa e de consideração. E por isso que os egípcios olham para os hebreus com bons olhos. E por isso que Moisés tem a consideração dos egípcios. Como é bom ter relações com pessoas que são de outras religiões, de outras crenças, com pessoas que nem creem em Deus ou não são da nossa igreja, não pensam como nós. Ter boas relações é um bom sinal de que a graça de Deus realiza realmente algo na nossa vida. É testemunho de vida. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite farei incursão entre os egípcios, e morrerão todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, o herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava, que gira o mó do moinho, até os primogênitos do gado. Então haverá em toda a terra do Egito tamanho grito de aflição como nunca se ouviu, nem jamais se ouvirá. Mas contra os israelitas nem mesmo um cão latirá, nem contra as pessoas, nem contra os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre egípcios e israelitas. Então descerão a mim todos esses teus ministros e se prostrarão diante de mim, dizendo: sai com todo o teu povo que te segue. Só então eu sairei. E fervendo de indignação, Moisés retirou-se da presença do faraó. Aqui diante de nós está uma passagem bíblica, humanamente até de difícil compreensão. Porque aqui são duas coisas. Primeiro, é a ação de Deus para libertar o seu povo. Deus está indo por todos os caminhos para poder libertar o seu povo. Agora, uma vez que o faraó se opõe de uma forma obstinada a aceitar a vontade de Deus de deixar que o povo saia, a 10ª praga, que vem ou que é pronunciada agora para os egípcios, ela é muito dura. Eles irão perder os seus primogênitos, desde crianças até os primogênitos de todos os animais. A pergunta que você pode se fazer: mas espera aí, mas o nosso Deus não é o Deus da vida? De que forma Ele permite que crianças morram, que animais morram? Dentro de um contexto da sociedade como nós vivemos, uma leitura como essa, ela causa até uma certa reprovação ou não acolhimento, porque de forma nenhuma nós aceitaríamos isto. Então, é importante entender aqui o contexto sagrado, mas também o contexto cultural em que este povo vive. Primeiro, não é Deus que quer a morte dos primogênitos, mas é o povo que não defende os seus primogênitos. Eu digo o povo egípcio, a começar dos seus governantes. E não é só os primogênitos, não quer a vida do seu povo. Quando recusam a presença de Deus, quando recusam que ali Deus esteja, eles estão também recusando a vida. E quando recusam Deus, nós também estamos recusando a vida. Então, a leitura do texto sagrado, onde o autor tudo atribui a Deus, tudo de bom que acontece e tudo de mal que também acontece é atribuído a Deus, então a morte desses primogênitos também vai ser atribuída ao Senhor com toda certeza. Mas o nosso Deus não é aquele que opera o mal, o nosso Deus é aquele que opera o bem. Agora, quando Deus deixa de operar o bem,
quando Deus não estende a sua bênção sobre nós, o mal e os males da terra, ele recai sobre nós. Então, houve muitos, os primogênitos do Egito, que não estavam sobre a bênção de Deus, nem nenhum dos seus animais, todos morreram, todos pereceram, como vamos ver adiante. E não permaneceram na bênção, eles também não permaneceram na graça. Nós vamos mais adiante, quando houver, depois da instituição da Páscoa, a morte dos primogênitos, de fato, compreender com mais exatidão esses acontecimentos que nos narra aqui o texto sagrado e o texto bíblico. Mas, para encerrar, o versículo 9 diz o seguinte: o Senhor havia dito a Moisés: o faraó não vos atenderá para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. De fato, Moisés e Arão tinham realizado todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem da sua terra. Como vemos, mais uma dualidade aqui na linguagem, né? Porque o Senhor que endurece o coração do faraó, mas é o coração do faraó que na verdade está endurecido para com a graça de Deus, não permitindo então que o povo saia da sua terra. Nós vamos agora chamar então o nosso irmão, o Padre Antônio Xavier, para que ele venha trazer mais sabedoria, mais compreensão para nós no nosso estudo sagrado da Palavra de Deus no dia de hoje. Esse capítulo 11, ele é inteiramente dedicado a um prenúncio daquela que vai ser a 10ª e a mais famosa de todas as pragas, da morte dos primogênitos. A primeira coisa importante aqui é lembrar que esse texto, ele reflete a mentalidade muito, mas muito antiga. Uma mentalidade de fé, inclusive, muito primitiva, que naturalmente não seria compreensível nos nossos tempos, né? Recentemente o Papa mesmo mudava o número do catecismo, ajustando aquela interpretação antiga que a Igreja nunca foi a favor, mas ela admitia a possibilidade de uma pena de morte, quando não houvesse nenhuma outra alternativa, passando para aquilo que é o próprio do nosso tempo. Não tem mais sentido se falar disso, porque o nosso mundo tem outras alternativas e não tem sentido falar em pena de morte. Por quê? Porque a Igreja sempre foi a favor da vida e sempre contra a morte, porque assim é o Evangelho. Nosso Senhor disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. Mas nesse texto, que é muito, mas muito antigo, né, milhares de anos atrás, ele faz questão de trazer uma conotação assim de Deus que vai matar os primogênitos através então dessa última praga. Aqui o que está em jogo não é a morte desses primogênitos, mas uma leitura posterior feita da morte desses animais e dessas pessoas, que deixa entender como sendo a última investida de Deus contra o faraó. E é aquela que realmente vai ser capaz de mudar o coração do faraó por um motivo simples. O filho do faraó é considerado o filho de um Deus, porque o faraó assim se considera, é o filho do rei, e mesmo esse será atingido por Deus. O objetivo aqui é abrir mas bem mesmo, o sentido de fé profunda, de entender que Deus é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida e, como lembra um dos salmos, inclusive, é o Senhor, Ele dá a vida e tira a vida, Ele faz como Ele quiser. E é o que aqui vai acontecer. É só o prenúncio, é só para dizer, essa será a derradeira praga. Claro, o caminho ainda vai ser preparado, ainda virá a questão da Páscoa para proteger aqueles que são os judeus, né, que vamos ver no próximo capítulo, para que depois, então, a praga em si possa acontecer e possa assolar o Egito. É só um prenúncio, para que Moisés saiba que agora chegou um momento decisivo que Deus vai mostrar para o faraó que Deus mesmo, poderoso mesmo, é só Ele. E ali, então, será o momento que o faraó não terá mais desculpas. Que nós cresçamos cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus e que a Palavra de Deus venha cada vez mais instruir e direcionar nosso coração. Quando o autor sagrado nos diz para nós, no versículo 7,
que o Senhor faz distinção entre os egípcios e israelitas, nós entendemos o texto no seu sentido muito mais amplo. É o contrário. É egípcios que fazem distinção entre Deus e não amar a Deus, entre querer Deus e não querer a presença de Deus. Quando os egípcios, através dos seus representantes, faraós e seus ministros, rejeitam o povo de Deus, eles estão rejeitando a Deus. Não rejeitemos a Deus. Amemos a Deus, porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama a todos com amor sem igual. O Deus que criou todas as coisas, Ele criou para todos os seus filhos. Que o conhecimento do Senhor esteja sobre toda a face da terra. Ainda que povos não te conheçam, Senhor, ainda que povos não te amem, que o teu amor se estenda sobre todos os corações e todos os homens possam abrir-se para conhecer o teu amor, para conhecer a grandeza do teu nome, para te louvar, para te exaltar, porque tu és o nosso Deus, um Deus poderoso que realiza maravilhas, que nos criou a sua imagem e semelhança. Nos ensina a sermos teus filhos, pois nós queremos andar na tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É um coração sempre doce e voltado para Deus que nós queremos suplicar cada dia ao Senhor. Eu te espero então no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe imensamente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.